Olá, sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Dando continuidade à BNCC, hoje nós vamos ver a estrutura da BNCC, da educação infantil e do ensino fundamental. Bora comigo! Gente, como é que está estruturada a BNCC? Qual é o modo que está, tá? Para explicitar as competências que devem ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica em cada etapa da escolaridade, como expressão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes. Então, ela vem estruturada com as competências, tá? Que tem que desenvolver aí ao longo da educação básica, ao longo da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio, nas etapas todas, tá? E ela vai ser expressa de que forma? Vai expressar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. Guardem isso. As aprendizagens, elas estão organizadas em cada uma dessas etapas e se explica a composição dos códigos alfanuméricos criados para identificar tais aprendizagens. Ou seja, nós temos aí os códigos alfanuméricos, professora. O que é isso? Você já vai entender já. Já. Vamos dar uma olhada então, gente, na estrutura geral, tá? Aqui eu tô com a base, ok? A educação básica, certo? Tenho as competências gerais da educação básica, que nós vimos já na parte anterior, na introdução. E quais são então as etapas? As etapas são educação infantil. Essa educação infantil, ela vai ter direitos de aprendizagem e desenvolvimento e campos de experiências, tá? Em que eu vou ter os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas, tá? As crianças pequenas, as crianças bem pequenas e os bebês. São essas as nomenclaturas que a BNCC traz da educação infantil. O ensino fundamental, vou até trocar de cor aqui. O ensino fundamental, eu tenho as áreas de conhecimento, tenho as competências específicas por área, que nós vamos ver tudo isso, tenho os componentes curriculares e tenho as competências específicas de componentes. E ele está subdividido em anos iniciais e os anos finais. E esses anos iniciais e finais, como que vai vir assim a questão da base, o que ela vai orientar? Ela vai orientar o que deve ser trabalhado em unidades temáticas. Olha lá, objetos de conhecimento não é objetivo, tá? O objetivo é lá da educação infantil aqui, o objetivo de aprendizagem aqui, tá? No ensino fundamental é os objetos de conhecimento e as habilidades, ok? E o ensino médio, aqui o ensino médio, certo? Nós vamos ter também as áreas de conhecimento, as competências específicas por área e vamos ver a língua portuguesa e a matemática e as habilidades. Então, a grosso modo, agora ela está estruturada dessa forma. Bora para o próximo passo. Então, a educação básica. Ao longo da educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, os alunos devem, gente, olha lá, devem desenvolver as 10 competências gerais da educação básica, que pretendem assegurar como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento uma formação humana, integral, olha lá, que vise a construção de uma sociedade justa e democrática e inclusiva. Então, como é que acontece essa estrutura? Primeira coisa que você precisa entender que aquelas 10 competências gerais que nós vimos vai ser desenvolvida. Olha a educação infantil como ela está organizada, tá? Então, a educação infantil ela vai ter os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E também vai ter os campos de experiências. Gente, você que vai prestar PEB 1, você vai ter isso aqui como Bíblia, tá?
Então, a educação infantil, ela tem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiências. O que são esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento? O que é? Olha lá, na primeira etapa, então, da educação básica, e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, que são as interações e brincadeiras, devem ser assegurados 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e de se desenvolver. Quais são eles? Olha lá, conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Então, direitos de aprendizagem e desenvolvimento tem o eixo estruturante. Quais, gente? As interações e as brincadeiras. E quais são esses 6 direitos aí de aprendizagem e desenvolvimento? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Olha o campo de experiência. Aí no campo de experiência, eu vou trabalhar o quê? Olha isso. Então, considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece 5 campos de experiências, nas quais as crianças podem aprender e se desenvolver. Olha quais são esses 5 campos de experiências. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, o que eu preciso guardar? Que a educação infantil, a estruturação dela aqui na BNCC, vem com direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que eu tenho, que são 6, que é o conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E no campo de experiência são 5, né, que ela deve aprender e se desenvolver, que é o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Vamos lá. E olha como que a educação infantil, ela vem dividida, né, assim, em relação às idades, em que eu vou ter aqui os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, olha só, primeiro, eu tenho os bebês, que é de 0 a 1 ano a 6 meses. Eu tenho as crianças bem pequenas, que é de 1 ano a 7 meses, que vai até 3 anos a 11 meses. Eu tenho as crianças pequenas, que começa com os 4 anos e vai até os 5 anos e 11 meses. Na verdade, é de 0 a 5 anos, né? A educação infantil, eles só desmembraram dessa forma, como bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas. Guarde, porque isso deve cair, né? Então, olha só, em cada campo de experiências são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, organizados em 3 grupos por faixa etária. Então, em cada campo de experiência, é da experiência. Nós vamos ter o que então? Gente, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, organizados em 3 grupos por faixa etária, que é essa faixa etária aqui, que é os bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas. Guarde, printa a tela, leia novamente, escute novamente essa aula. Agora comigo, olha só o que está escrito, gente. Olha um exemplo aqui. O quadro que detalha cada um dos 5 campos de experiência é dividido em 3 colunas, uma para cada grupo de faixa etária, onde se encontram os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, aquilo que nós acabamos de ver, tá? Aí nós pegamos aqui o campo de experiências, qual? O eu, o outro e o nós. Como que ele vai vir? Ele vai ter o quê? O objetivo de aprendizagem e desenvolvimento nesse campo de experiência, o eu, o outro e o nós. E lá para as crianças, né? Lá para os bebês. Os bebês que são de 0 a 1 ano e 6 meses, vai ter aqui, ó, o objetivo, perceber que as suas ações têm efeito nas outras crianças e nos adultos. Isso aqui é um objetivo. E eu tenho o que aqui, ó? O que é isso?
Isso aqui é um endereço, isso aqui é um código alfanumérico, né, que acompanha cada objetivo da aprendizagem e desenvolvimento. E tem uma lógica também na sua composição que facilita o reconhecimento de cada um deles. Tá? Então, ele vai ter uma sequência. Eu tenho também as crianças bem pequenas, lembrando que é de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Olha aqui um objetivo nesse campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Demonstrar atitude de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Aqui também tem um endereço, aqui é alfanumérico, tá? Vamos lá, crianças pequenas. Começa, lembra, com 4 anos, a 5 anos e 11 meses. Olha aqui um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento do campo de experiência. Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Então, aqui, gente, é um exemplo, tá? Para vocês perceberem como que virá esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Continuando. Eu trouxe um outro exemplo também. Campos de experiências, traços, sons, cores e formas. Olha o objetivo de aprendizagens para os bebês. Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com o objetivo, né, do ambiente. Olha lá. Gente, é outro endereço, é outro código alfanumérico que nós vamos aprender como eu faço essa leitura e como eu identifico. Para as crianças bem pequenas, olha lá nesse campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Também tem um outro endereço aqui, ó, que é, olha lá, o objetivo, criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. Olha para as crianças pequenas. Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras, de fazer de conta, encenações, criações musicais, festas. Então, também tenho aqui um outro endereço também, um outro código alfanumérico. Olha só, gente. Então, nós temos aqui os códigos alfanuméricos, tá? O que significa, então, esse primeiro par, né, de letras? Ele vai indicar o quê? A etapa da educação básica. Aqui, no caso, é da educação infantil, tá? Ele vai indicar a etapa da educação básica. Se é EI, é educação infantil. Esse 02, o primeiro par, né, de números, vai indicar o grupo por faixa etária. Ou seja, olha só, 02 significa o quê? São as crianças bem pequenas, aquelas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Mas poderia ser o 01. Se fosse aqui o 01, seria o que? Os bebês. Se fosse o 03, seriam as crianças pequenas. O que é esse segundo, então, par, né, de letras? Indica o campo de experiência. Então, o TS é o quê? Traços, sons, cores e formas. Poderia ser o CG, que é corpo, gestos e movimentos, né? O 01. O 01 ele vai indicar o quê? Né? Esse segundo par de números, o último par de números, ele indica a numeração sequencial do que, gente? Do campo de experiências para cada grupo da faixa etária. Vai ter uma sequência, uma lógica aí, tá? Não é aleatório. Então, tudo tem um endereço. Guarde bem, leia de novo, guarda isso. O que significa cada campo desse? Nós vamos ver, então, agora a estrutura do ensino fundamental. Pessoal, olha para esse quadro. Presta muita atenção. Olha só. Então, eu tenho educação básica, tenho aqui as competências gerais, tá? E nós vamos ver o quê? O ensino fundamental, ok?
O ensino fundamental, ele tem as áreas de do conhecimento, tem as competências específicas de área, os componentes curriculares e as competências específicas de componentes. E ele é dividido em anos iniciais, como está aqui, e é dividido em anos finais. Ele tem unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Ou seja, essa unidade temática, objetos, tá? Não é objetivo. Cuidado, é objetos de conhecimento. Aluno já colocou aqui para mim algumas vezes objetivos. Não é, tá? É objeto. Tô tentando apagar. Apaguei, consegui. Então, olha só. As unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades são para os anos iniciais e anos finais, assim que ele está estruturado. Vocês vão entender tudo, depois eu vou mostrar no final o exemplo. Então, olha só, as competências específicas de área, essas competências aqui, ó, área de conhecimento, ela vai estabelecer o quê? As competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve, olha lá, ser promovido ao longo dos 9 anos. Essas competências explicitam como as 10 competências gerais se expressam nessas áreas. Vocês vão entender depois, tá? Nas áreas que abrigam mais de um componente curricular, por exemplo, as linguagens e ciências humanas têm mais de um componente curricular, nós vamos ver. Por exemplo, linguagens tem a língua portuguesa, educação física, arte, tá? Também são definidas competências específicas do componente. Então, de cada componente tem também, mesmo quando tenho mais componentes curriculares. Por exemplo, aqui, ó, a língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, né? Que faz parte o quê? Das linguagens. As ciências humanas, que eu tenho geografia e história, a ser desenvolvida pelos alunos ao longo dessa etapa de escolarização. Agora, as competências específicas. Olha aqui essas competências aqui específicas. Possibilita o quê? A articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os componentes curriculares e também articulação vertical, ou seja, a progressão entre o ensino fundamental, anos iniciais, e o ensino fundamental, anos finais, e a continuidade das experiências dos alunos considerando suas especificidades. O que eu preciso guardar aqui dessas competências específicas dos componentes? Que a articulação horizontal, ela perpassa o quê? Entre as áreas, tá? Ela vai perpassar todos os componentes curriculares do ensino fundamental. E a vertical é a progressão entre o ensino fundamental, anos iniciais, e o ensino fundamental, anos finais, ok? E olha lá, essas unidades temáticas, esses objetos de conhecimento, essas habilidades, elas servem para quê? Para garantir o desenvolvimento das competências específicas de cada componente curricular. Olha lá, apresenta um conjunto de habilidades. Então, vai ter, cada componente curricular vai se apresentar o quê? Com um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento, tá? Aqui entendidos como conteúdos, conceitos e processos, que por sua vez são organizados em unidades temáticas. Nós vamos ver isso, eu trouxe exemplo para vocês, tá? A própria base traz exemplos. Continuando. Então, olha lá como está estruturado o ensino fundamental, ok? Olha aqui. Então, eu tenho as áreas de conhecimento, eu tenho os componentes curriculares aqui. Aqui eu tenho a área do conhecimento, aqui. Aqui eu tenho os componentes curriculares, ok? Ok. Quais são as áreas de conhecimento? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ensino religioso. E quais são os componentes curriculares correspondentes? Das linguagens, eu tenho língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa. Matemática, matemática.
Ciências da natureza, ciências. Ciências humanas, eu tenho geografia e história. O ensino religioso e ensino religioso. Esse é as áreas de conhecimento aqui do ensino fundamental e os componentes curriculares que a base traz. Olha só, moçada, nós vamos ver agora a questão alfanumérica do ensino fundamental. Primeiro vamos entender o que são as habilidades. As habilidades, elas não descrevem ações ou condutas esperadas do professor. E também, gente, elas não induzem a opção por abordagens ou metodologias. Essas escolhas estão no âmbito dos currículos e dos projetos pedagógicos, que, como já mencionado, devem ser adequados à realidade de cada sistema ou rede de ensino e a cada instituição escolar, considerando o contexto e as características dos seus alunos. Tá lá na base, tá? Lá na página 30. E esses códigos alfanuméricos aqui, que acompanham cada habilidade, tem uma lógica na sua composição que facilita o reconhecimento de cada um deles. Veja como eles são compostos. Olha só. De novo, o primeiro par de letras para o ensino fundamental declara o quê? A etapa indica a etapa, né? Que no caso o ensino fundamental é EF. Esse primeiro par de números, né, indica o quê? O ano do primeiro ao nono ano, que se, né, refere à habilidade. Ou, no caso da língua portuguesa, né, arte e educação física, o bloco de anos. Como segue, por exemplo, a língua portuguesa. O 15, qual que é o bloco de anos? Do primeiro ao quinto. 69 é o quê? Do sexto ao nono. Lá a educação física, lá e a língua portuguesa. Né? O 12, do primeiro ao segundo, lá os anos iniciais, tá? 35, do terceiro ao quinto. 67, né? Do sexto ao sétimo. E aí na sequência que vocês estão vendo, tá bom? E esse aqui, esse segundo par de letras, significa o quê? Indica o componente curricular. Por exemplo, AR, arte, CI, ciências, EF, educação física, ER, ensino religioso, GE, geografia, HI, história, LI, língua inglesa, LP, língua portuguesa, MA, matemática. E esse último número aqui, esse último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do ano ou do bloco de anos. Ok? Tranquilo. Agora que nós vamos entender isso. Por exemplo, nós vamos ver então a área de conhecimento. Linguagens, educação física e ciências da natureza, ciências. Trouxe 2 exemplos para vocês. Olha lá o de ciências, do primeiro ano. Tá? Como são essas unidades temáticas? Aqui, ó. Eu tenho unidade temática, vida e evolução. Os objetos de conhecimento dentro dessa vida e evolução. Corpo humano e respeito à diversidade. Quais são as habilidades que respondem a vida e evolução, corpo humano ou respeito à diversidade? Olha aqui, ó, ensino fundamental, primeiro ano, ciências é a habilidade 2. Qual que é? Localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenhos, partes do corpo humano, e explicar as suas funções. Opa, ela vai trabalhar o corpo humano. Legal, então essa habilidade aqui está de acordo aqui com o corpo humano, que é o corpo humano, que é o objeto do conhecimento, que está dentro da unidade temática vida e evolução. Olha lá, vamos ver o próximo endereço alfanumérico aqui, a próxima habilidade. Ah lá. Ensino fundamental, primeiro ano, aqui já aparece, né? Ciências, né? 03, ou seja, habilidade 3. Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo, lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas, etc., são necessários na manutenção da saúde. Ou seja, ainda estou no bloco que no objeto de conhecimento, o corpo humano, certo? Só que agora é a habilidade 3, que está dentro da unidade temática vida e evolução.
Olha aqui a terceira. Ensino fundamental, primeiro ano, ciências, só que habilidade 4. Comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo a diversidade e a importância da valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças. Opa, aqui já está trabalhando respeito e a diversidade. Ou seja, então já está trabalhando um outro objeto de conhecimento, que é o respeito à diversidade. Então, eu preciso estar muito ligado no objeto de conhecimento e a sua respectiva habilidade. Continuando. Eu trouxe então para vocês a habilidade das unidades temáticas de educação física do primeiro e segundo ano. Olha aqui, gente. Olha essa temática. Quais são as temáticas, tá? Para do primeiro ao quinto ano. Essas unidades temáticas é para o primeiro ao quinto ano. Aqui estão as unidades temáticas, ó. Primeira unidade temática, brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Porém, práticas corporais de aventura eu não trabalho nos anos iniciais. Olha aqui, ó, não tem nada, tá vendo? Então, dentro desse bloco aqui, dessa unidade temática, brincadeiras e jogos, para o primeiro e segundo anos, o que nós vamos trabalhar? Deixa eu trocar de cor aqui. Quais são os objetos de conhecimento? Brincadeiras e jogos da cultura popular, olha, brincadeiras e jogos da cultura popular, presentes no contexto comunitário e regional. É isso que eu vou trabalhar nos primeiros e segundo anos, dentro dessa unidade temática, brincadeiras e jogos. Ok? Ah lá, no terceiro e quinto ano, como que eu vou trabalhar essa unidade temática, brincadeiras e jogos? Brincadeiras e jogos populares, opa! Do Brasil e do mundo. Já amplio. Aqui a habilidade ela vai ser ampliada. Esse objeto de conhecimento começa a ser ampliado e será ampliado com as habilidades. Brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. Então, esses são o quê? Os objetos de conhecimento. Para o terceiro e quinto ano, dentro da unidade temática, brincadeiras e jogos. E aí, sucessivamente, nos esportes, vocês vão perceber que lutas também não entra para o primeiro e segundo ano. Vai entrar o quê? Objeto de conhecimento só, lutas, só no terceiro e quinto ano, ok? Essa é a estrutura de qualquer disciplina depois, tá, gente? De qualquer área do conhecimento aí, do componente curricular. Gente, então, olha como vem a habilidade. A habilidade, ela vem com endereço, lembra? Ó? Então, ó, ensino fundamental, né? Para quem? Para o primeiro e segundo ano. O verdinho ficou em cima, né? Olha lá, educação física. E é a habilidade 1. Então, dentro da unidade temática, né? Jogos e brincadeiras, nós temos essa habilidade, que é experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular. Gente, se é da cultura popular, só pode ser para o primeiro e segundo ano. Presentes no contexto comunitário e regional, primeiro e segundo ano, olha lá. Reconhecendo e respeitando as diferenças individuais e de desempenho dos colegas. Aqui, só mais um para a gente guardar. Então, olha lá. Isso aqui vai remeter ao ensino fundamental, a etapa do ensino fundamental. 1 e 2 é o quê? Para o primeiro e segundo ano, né, do ensino fundamental, que são os anos iniciais. E é o quê? Qual componente curricular? Educação física. E é a habilidade 2, que é o quê? Ó, explicar por meio de múltiplas linguagens, corporal, visual, oral e escrita, as brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem. E aí vocês vão perceber, ó, conforme vai descendo, ela vai ficando mais complexa também, tá? Ela tem uma lógica aqui, como nós vimos.
Então, gente, essa é a estrutura, a grosso modo, do ensino fundamental e da educação infantil. Pessoal, nós vamos agora para um teste. Então, a estrutura da BNCC, da educação infantil e ensino fundamental, é essa. Agora, bora comigo para alguns testes. Olha essa questão. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, você já mentaliza a base quando você pegar a questão. Mentaliza, se for LDB, Constituição, você tem que aprender a focar. Desfocar e focar, tá? Vamos lá. Em relação à etapa do ensino fundamental, analise a sentença abaixo. Então, nós vamos ter que analisar, pelo que eu estou vendo, e depois nós vamos ter que dizer quais dessas etapas são corretas, tá? Porque está aqui a primeira parte e a segunda parte. Nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir ampla oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética, de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades, de leitura e de escrita, e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. Essa primeira parte a gente está corretíssima. Nós vamos estudar agora a hora que a gente for para a base na parte da educação infantil. A progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de linguagem e de experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectativas, quanto que ainda precisam aprender. É a segunda parte, a gente também está corretíssima, está lá na base igualzinho. Tá bom? Isso aqui é uma parte já do estudo, já preparando vocês para a próxima parte, para a próxima etapa. Então, alternativa correta, alternativa A, totalmente correta, tanto etapa 1 como etapa 2. Olha essa questão. De acordo com o documento Base Nacional Comum, mais precisamente sobre as competências gerais da educação básica, analise os itens a seguir. E, ao final, assinale a alternativa correta. Olha o 1. Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. 2. Valorizar os conhecimentos historicamente construídos. 3. Exercitar a ociosidade intelectual. Não, né, gente? Isso aqui você nem precisa, né? Você já arranca já, né? Se você tiver dúvida, isso aqui não pode. Então, onde tem o item 3 incluído, você já arranca, ó, tá? Gente, alternativa D de dado. A 1 e a 2 são verdadeiras. Você pode conferir na aula anterior. Aqui, a D. Última questão. De acordo com o documento Base Nacional Comum, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Olha o primeiro item. Lembrando que eu tenho que analisar esses 3 itens aqui e depois eu tenho que assinalar aqui no A, no B, no C, no D ou no E. Então, vamos lá. A educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional. Sim, gente. A hora que a gente começa a próxima parte, falando da educação infantil, ela já começa falando isso pra gente, tá? 2. A entrada na creche ou na pré-escola significa sempre, cuidado com essas palavras, tá? A primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos, familiares, para se incorporarem a uma situação de socialização estruturada. É uma pergunta meio sacana, porque ela tá correta, mas esse sempre tira, tá? O correto dela. 3. Nas últimas décadas, tem-se consolidado a concepção que vincula educar e punir? Poxa vida, né? Então, assim, onde está o 3, você já arranca, né? Aqui, a 3 não pode ser, essa aqui não pode ser, nem aqui. Ia sobrar para você só essas daqui, ó. Então, você ia ter que entender que alguma estava errada. Óbvio. Então, gente, alternativa A. Ok?
Aqui, isso mesmo, cuidado com esses sempre, assim, com essas coisas, porque é eterno demais, né? Não dá, não tem como. Gente, acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação. Vamos depois para o ensino médio, a estrutura do ensino médio, e vamos ver depois destrinchar a educação infantil e os componentes curriculares do ensino fundamental, dos anos iniciais e finais. Se inscrevam no canal, assistam, deem um like e bunda na cadeira e bora estudar!